Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. O pastor Zé Roberto me passou o tema da mensagem e eu fui orar ao Senhor sobre esse tema. E Deus me deu esse texto com muita propriedade, com muito gozo, com muita riqueza, e eu quero compartilhar com você. Falar sobre alegria nos tempos difíceis que vivemos é falar sobre uma convicção maior de Deus nas nossas vidas. Eu penso que os dias que vivemos não têm sido dias fáceis, dias difíceis, dias onde empresários têm fechado as portas, dias onde o índice de desemprego tem aumentado, dias onde a criminalidade exponencialmente tem aumentado. Se você olhar aos olhos humanos, tem sido dias difíceis. Talvez um dos mais difíceis das últimas décadas. Mas a palavra de Deus nos dá certezas para ainda assim, em tempos difíceis, nos alegrarmos no Senhor. Quando eu estava meditando nesse texto, nesse tema, falei, Deus, a alegria do Senhor em todo o tempo. Celebrar a alegria, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das dificuldades. Celebrar a alegria. Não é qualquer um que pode ser como Paulo e Silas, que mesmo encarcerados, louvavam e cantavam louvores ao Senhor. Não é qualquer um que pode celebrar a alegria se não tiver uma convicção maior de Deus na sua vida. E se existe alguém que nos ensina como celebrarmos a alegria, como vivemos esta alegria e o milagre da alegria nas nossas vidas, ainda que em tempos difíceis, é este profeta chamado Abacuque. A Bíblia não fala muito acerca de Abacuque. Possivelmente essa história aconteceu por volta de 450 anos antes de Cristo. Um tempo em que o povo estava vivendo situações difíceis, muito difíceis. E em meio a tudo isso, Abacuque traz palavras onde a alegria tem sido celebrada na sua vida. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você encontrou aí? Texto muito conhecido de todos nós, mas talvez nem sempre atentado por todos nós. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pai querido, a tua palavra foi lida, e nós te louvamos por esse momento, por esse privilégio de estarmos na tua casa, ministrando a tua palavra. Eu sei que ninguém veio a este lugar para ouvir palavras humanas. Ninguém veio a este lugar para assistir uma palestra teológica. Ninguém veio a este lugar senão com o propósito de glorificar o Senhor e de receber algo do Senhor. É impossível estarmos na tua presença sem sermos abençoados pelo Deus que abençoa. É impossível estarmos diante da tua glória sem que a tua glória se manifeste nas nossas vidas. A tua palavra diz que aonde há a tua unção, não há julgo. E nós pedimos a ti, Espírito Santo querido, que diante desta ministração, a unção do Senhor esteja mais e mais derramada neste lugar. Que ela se derrame sobre cada vida que está aqui. Que a tua palavra seja rema, seja específica
a cada um de nós e nos traga cura, libertação, fortalecimento, direção, consolo, em nome de Jesus. Nós damos toda a liberdade para que o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Você pode se assentar, querido. Celebrando a alegria. O texto que nós lemos fala da história de um homem chamado Abacuque, que vivia dias de grandes conflitos na sociedade judia. Abacuque era profeta nos dias do reino de Judá. O reino de Israel se dividia em dois reinos. Depois que Salomão morre, o seu filho Roboão assume a liderança do governo. Roboão não tem sabedoria para liderar o governo, e ele divide o governo em dois reinos. Jeroboão fica com o reino do norte, com 10 tribos, e Roboão fica com o reino do sul, com 2 tribos. Passado anos, por causa do pecado dos judeus, o reino do norte, ele é destruído pelos assírios. Passados 150 anos, o reino do sul, Judá, nos dias que nós estamos vivendo aqui, é dominado pelos babilônicos. Tudo por causa do pecado. A situação do reino do sul nesse momento, nos dias do profeta Abacuque, era a situação de caos, de muito caos, onde havia completo caos na questão social, na questão econômica, na questão moral, na questão da sexualidade, um caos geral. Havia muita injustiça, e o profeta Abacuque, sendo um homem de Deus, estava indignado consigo mesmo e com as circunstâncias, porque aos seus olhos a impressão que dava é que Deus não se manifestava, é que Deus não punha a sua mão, é que Deus não fazia justiça na vida dos seus e permitia toda aquela balbúrdia na sociedade judia. Abacuque começa o seu livro, no versículo 2, questionando a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Talvez seja a mesma aflição que você e eu temos hoje, muitas vezes, diante das circunstâncias que vivemos. Diante dos absurdos com os quais nos deparamos, diante de uma realidade econômica injusta. Afinal, quando se fala de roubo na política brasileira, não se fala de alguns R$1.000, se fala de milhões e bilhões. E não é para muita gente, é para um só. É um que recebe 20 milhões aqui, é outro que recebe 30 milhões aí, é outro que mais simplesinho recebe 5 milhões acolá. O Brasil hoje é conhecido como o país mais corrupto do mundo. E quando você olha diante dessa situação, talvez gere dentro de você indignação, porque afinal, até tempos atrás, isso tudo acontecia e ninguém era punido. Graças a Deus o Senhor tem feito algo no nosso país. Eu enxergo tudo que está acontecendo no Brasil hoje como um grande milagre. Porque há anos atrás, por pouca coisa, pessoas que intentavam julgar alguém do poder, alguém da política, alguém de influência, já perdia o seu cargo com muita facilidade, ou morria sem qualquer tipo de conhecimento, e hoje não. Hoje as coisas estão vindo à tona, as pessoas estão sendo julgadas, e esses que as julgam não estão sendo tolhidos. É a graça de Deus na vida desses homens. Eu não sei se você sabe, mas a grande parte da equipe do juiz Sérgio Moro é cristã. Muitos são da Igreja Batista de Curitiba. Muitos promotores são cristãos. Muitos dos seus assessores são cristãos. E eu penso que Deus tem estado nessa história. Mas trazendo para a sua e para a minha realidade, para a nossa vidinha comum, para o nosso dia a dia, talvez a insatisfação exista no nosso coração. Abacuque começa o seu livro perguntando a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão.
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Ele se questiona. E ele questiona Deus. Diante dos absurdos que estavam acontecendo na sociedade judia. Mas há algum momento em que Deus começa a se revelar a Abacuque. E no capítulo 2, versículo 4, Deus traz uma das maiores revelações da palavra de Deus. Um dos maiores fundamentos da fé. Um dos maiores fundamentos da vida cristã. E isso muda completamente a percepção de Abacuque, vai mudar a sua e a minha percepção. Ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esta revelação dada por Deus a Abacuque muda todo esse cenário dentro dele. Muda toda essa impressão que ele tem da sociedade que ele vivia. Deus diz claramente para ele: ô Abacuque, independente do que esteja acontecendo, independente das injustiças que você possa estar sofrendo, ou a sociedade vive, o justo viverá pela fé. O Abacuque, creia somente. Espera em mim. Espera no meu tempo. Espera as minhas manifestações. Espera as minhas revelações. Espera o meu agir. Espera a minha justiça. Ô Abacuque, meu filho, o justo vive pela fé. Não vive pelo que ele vê, não vive pelo que ele sente, não vive pelo que ele ouve. E se você quer celebrar a alegria na sua vida, o primeiro princípio está aqui. Comece a viver pela fé. Não olhe para as circunstâncias em que você vive. Ainda que você não entenda nada. Ainda que eu não entenda nada. Como resolver, o que fazer. Ainda que dentro de nós existam sentimentos de discordância, de injustiça. Mas não olhe para isso. O justo vive pela fé. Este é um dos maiores princípios da vida cristã. É um dos maiores princípios que você e eu temos de aplicar no nosso dia a dia. Dizer que o justo vive pela fé é você ligar intimamente a fé à vida. Não existe mais importante dentro de você ou em você do que a sua vida. Não existe. E Deus condiciona aquilo que é mais importante em nós, a nossa fé. O justo vive pela fé. Diga, a fé é vital à minha vida. E aí eu te pergunto, nós vamos voltar depois nesse tema, como anda a sua fé? Como anda a minha fé? De que maneira temos construído a nossa fé? Se ela nos é vital, se ela nos é fundamental, qual é a prioridade que eu tenho dado à minha fé? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, se eu priorizo a fé, eu preciso priorizar atitudes que constroem a fé na minha vida. Como hoje estar aqui na igreja. Mas a semana é feita de 7 dias. E cada dia é feito de 24 horas. Você fica aqui 2h30, máximo. Precisamos construir a nossa fé. Se queremos celebrar a alegria em todo o tempo, e isso é possível, celebrarmos a alegria, precisamos entender que a fé tem que ser fortalecida em nossas vidas. Saiba que a fé, ela nunca fica estagnada. A fé na vida de um cristão, ou qualquer ser humano, ou ela cresce, ou ela diminui. A fé nunca fica estagnada. Eu fiquei 1 ano sem ir à igreja, 1 ano sem ler a palavra de Deus, 1 ano sem orar, 1 ano sem alimentar-me das coisas que agregam a fé na minha vida. Então, minha fé ficou guardadinha. Não, filho, a tua fé diminuiu. A tua fé diminuiu.
Nós não podemos parar no tempo. O dia, o momento que eu decidi parar em construir a minha fé, com certeza vou estar diminuindo a minha fé. E aí vou estar sensível à realidade que eu estou vivendo. E o que Deus disse para Abacuque, diz: Abacuque, não esteja sensível a essa realidade. O justo não vive por essa realidade. O justo vive pela fé. Amém, queridos? Mediante essas experiências com Deus, não dá para compartilhar toda a história de Abacuque, ele conclui o seu livro, ele conclui essa experiência nas palavras que nós lemos aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que a situação que eu viva seja difícil, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto, regozijo no Deus da minha salvação. A experiência pessoal que ele tem com Deus, as revelações e respostas que ele recebeu de Deus no decorrer da sua história como profeta, permite que ele traga essas palavras de grande profundidade, dizendo: olha, é possível, diante das circunstâncias difíceis da minha vida, é possível eu me alegrar no Senhor. É possível. Quais eram essas circunstâncias? Vamos desmembrar um pouquinho o versículo 17. Quais eram essas circunstâncias? Ainda que a figueira não floresça. O que a flor precede? O que vem depois da flor numa planta? Diga: vem o fruto. Não há fruto sem flor, pelo menos na maioria dos vegetais. Não há fruto sem flor. Quando a palavra de Deus diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não traga os sinais de frutos, a flor é o sinal que a natureza dá que os frutos virão. A flor ela é fundamental na produção dos frutos. Porque a flor, as sépalas da flor, têm a responsabilidade, a finalidade fisiológica de proteger a flor. Os órgãos da flor, os órgãos reprodutivos da flor. E as pétalas da flor têm a funcionalidade de atrair os insetos que vão polinizá-la. Eu não sei se você se lembra disso na época de escola, mas a flor ela tem que ser polinizada. Né? O pólen de uma flor tem que estar em contato com o pólen de outra. E quem faz isso? É o vento ou os insetos. Quando eles pousam numa flor e vão até outra flor, há o processo de polinização. E através desse processo há a fecundação, e aí aquela planta começa a gerar o fruto, a semente e o fruto. Quando a figueira não floresce, quando a figueira não tem flor, a figueira não tem sinal de fruto. Abacuque diz, em outras palavras: olha, ainda que não haja sinal de fruto na minha vida, ainda que não haja sinal de cura, ainda que não haja sinal de uma porta de emprego, mando currículo, ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém responde o meu e-mail, ainda que não haja sinais de bênçãos na minha vida, todavia eu me alegro no Senhor. Sua vida está faltando sinal? Sua vida está faltando coisas que te levem à bênção, à prosperidade, às conquistas? Não se preocupa não. Se alegre no Senhor.
porque o justo vive pela fé. Diga, eu não preciso de sinais para contentar o meu coração, para ter a certeza que Deus cuida de mim. Pastor, eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, é desgraça para cá, desgraça para lá, é luta para cá, é luta para lá. Eu vejo o meu marido, ainda não é convertido, eu falo do Senhor para ele, eu convido na igreja, e parece que quanto mais eu falo, mais ele se torna arredio. Eu vejo meus filhos. Não importa os sinais. O justo vive pela fé. Ainda que não tenha sinais de fruto. Ainda que não tenha sinais de provisão, porque o fruto é provisão, o fruto é alimento para o povo. Tem problema. Dizer que a figueira não floresce, não tem flor, é dizer que ela não tem beleza, que ela não tem cor, que ela não tem o agradável odor. Às vezes as nossas vidas têm passado por situações assim. Tudo está meio acinzentado, né? Tudo está meio escuro. O cheiro não é bom. O cheiro não é bom. Ainda que as perspectivas não sejam as melhores. Abacuque diz, eu me alegro no Senhor. Porque Deus havia revelado a ele que o justo vive pela fé. Não por sinais. Não por cheiro. Não porque ele vê. Não pela beleza das coisas. Pastor, mas eu já estou com 45 anos, ainda sou solteiro. Em casa já me chamo de titio e titia. Não tem problema, filho. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Quando você menos esperar, tudo pode acontecer. Pastor Zé Roberto casou, por que você não pode casar, filho? O texto continua. Ainda que não haja fruto na vide. O que é a vide? O que a vide produz? O que a vide produz? Uva. E o que a uva produz para o judeu? Vinho. O vinho para o judeu é algo de grande importância. Os casamentos, antigamente, duravam no mínimo 7 dias. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, inaugura o seu ministério, não é à toa que ele transforma a água em vinho. O vinho tem uma simbologia muito grande de vida, porque o processo para a obtenção do vinho é um processo árduo, de fermentação, de purificação. E ele simboliza também a alegria. E Jesus faz questão de inaugurar o seu ministério numa festa de casamento, transformar a água em vinho, proporcionar alegria para o seu povo. Fazia parte da cultura judia. E quando Abacuque diz que ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja uva, portanto, ainda que não haja vinho, portanto, ainda que não haja alegria, e o alimento, todavia, eu me alegro no Senhor. E aqui o Senhor começa a nos mostrar que existe pelo menos 2 tipos de alegria. Diga, existem pelo menos 2 tipos de alegria. A alegria circunstancial e a alegria divina. A alegria circunstancial é a alegria do vinho. É a alegria do vinho. Por exemplo, outro dia eu vim para a Americana visitar os irmãos, e aí terminou a nossa conversa. Saulo, vamos almoçar? Jeová. Meu coração se alegrou. Uma alegria circunstancial. Mas depois que você come bastante, aí aquela alegria vai passando, vai passando. Não é? Quando você recebe um presente, você não se alegra. Quando você vive uma situação que você gostaria de viver, uma conquista, um sonho, você não se alegra. Isso não gera alegria no seu coração. Mas é uma alegria circunstancial. A minha filha, outro dia, ela queria um cachorrinho. Não de verdade, um cachorrinho de mentira.
Ele late, ele vira a cabecinha, ele abana o rabinho, fica de pé. E não é barato esse cachorrinho. Aí nós compramos para ela. Aí passou uma semana, acabou a alegria. E de vez em quando ela fala, papai, compra isso, compra aquilo. Eu digo para ela, filhinha, temos de pagar o cachorrinho. A alegria dela acabou, mas o meu cartão continua pagando as parcelas. Porque acaba. E se você for criar expectativa em promover a alegria dela, em comprar, você nunca vai parar de comprar, porque a alegria circunstancial, ela é circunstancial, ela é momentânea. Mas existe uma alegria que ela não depende de nada, a não ser da nossa vida com Deus, que é esta alegria de Abacuque. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha vinho, ainda que eu não tenha alimento, ainda que não tenha sinais de provisão na minha vida, ainda que eu não tenha respostas, ainda que eu não tenha soluções imediatas, todavia, eu me alegro no Senhor. Você está me entendendo, querido? O texto continua. Ainda que o produto da oliveira minta. Qual que é o produto da oliveira? O que a oliveira produz? Azeitona. E o que a azeitona produz? Azeite. E para que era usado o azeite para o judeu? Diga 4 coisas de grande importância. Diga comigo, há 4 coisas de grande importância para os judeus através do azeite. O azeite mais puro era o alimento. Alimento. Pois o azeite puro, mas talvez não tão puro, era usado para consagrações. Ungir um rei. Davi foi quando foi ungido o rei por Samuel, foi derramado azeite sobre a sua cabeça. Ungir um sacerdote. Ungir coisas de Deus, coisas específicas, coisas separadas, consagradas para o Senhor, é o azeite puro, de qualidade. Não é qualquer azeite. A terceira finalidade, o azeite agora não tão puro, era usado para curar enfermidades. Enfermidades, chagas, como um remédio. E a quarta utilização, muito importante para os judeus, acerca do azeite, era usado como fonte de energia, de luz. Quando Abacuque diz, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ele não existe, ele é uma mentira, ele é um engano, ele não aconteceu, ainda que não haja azeitona, portanto não há azeite, portanto não há consagração do profeta e do rei, portanto não há alimento, portanto não há cura, portanto não há luz. Algo necessário para a minha vida, para o meu dia a dia, algo tão básico, ainda que não haja nada disso, todavia, eu me alegro no Senhor. Às vezes, irmãos, nós somos como garotos mimados, porque qualquer coisa que foge do nosso controle, nós perdemos o controle. Eu tive o privilégio de ir para a Índia, esse ano, em fevereiro, e uma das motivações do meu coração em ir para a Índia o ano passado, um projeto que começou em setembro do ano passado, é: Deus, eu quero conhecer a tua igreja na Índia, porque a igreja do Senhor no Ocidente é uma igreja muito mimada. É uma igreja que, se o ar-condicionado estiver fora de controle, o povo vai embora. É uma igreja que, se o irmão do louvor, de repente, naquele dia estiver meio rouco, o louvor foi péssimo, não alcançou o meu coração e o coração de Deus. É uma igreja que, se eu chego lá e não tiver um lugar para eu sentar, eu não posso esperar 10 minutos um diácono para procurar uma cadeira. Eu falei, eu quero conhecer uma realidade de uma igreja que é diferente.
uma igreja que não tem nada disso, mas continua sendo igreja. Eu preciso conhecer uma realidade dessa. Por isso eu parabenizo os irmãos que vão para o Irã. Para o Irã? Passei do ladinho lá, filho. Glória a Deus, porque a igreja lá não tem nada a ver com a igreja aqui. Mas continua sendo igreja. Abacuque nos dá uma lição de humildade, de prioridade, de valor. E tudo porque Deus falou no seu coração. O justo viverá pela fé. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes, eu estou falando que essas coisas não são prioritárias na nossa relação com Deus. Ainda que não tenha alimento, não tenha consagração, não tenha cura, não tenha luz, todavia, eu me alegro no Senhor. E o texto continua, e os campos não produzam alimento. Dizer que o campo não produz alimento é muito mais dizer que não tem alimento. Mas campo que não produz alimento para o judeu é dizer que não tem trabalho. Porque campo para o judeu é lugar de trabalho. Talvez para você seja uma clínica, seja um consultório médico, seja um escritório, seja um departamento de uma instituição de governo. Mas para o judeu o trabalho é campo. Ainda que não tenha trabalho, ainda que não tenha alimento, todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque começa a tecer coisas difíceis que ele estava vivendo, mas ainda assim ele afirmava, eu estou me alegrando no Senhor, eu me alegro no Senhor. Havia algo especial em Abacuque. Havia algo muito forte em Abacuque. Havia algo muito além de um homem qualquer. E é isso que Deus quer passar para você e para mim nesta noite. Nós vamos chegar lá. O que mais tinha de realidade nos dias de Abacuque, que talvez tenha na sua e na minha vida hoje, ou esteja ao nosso redor? A Bíblia diz, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O que é o aprisco? Diga, é o curral das ovelhas. Dizer que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, dizer que o aprisco não tem ovelha. Ainda que não haja ovelha. E o que simboliza a ovelha para o judeu? O que a ovelha provê para o judeu? Leite? Carne? Lã? E o que é a lã? O que se fabrica com lã? Roupa. Ainda que eu não tenha luz, ainda que eu não tenha comida, ainda que eu não tenha roupa, todavia eu me alegro no Senhor. Olha o que Deus estava ensinando a este homem, Deus quer ensinar você e a mim. Porque Paulo diz que essas coisas foram escritas para nos servirem de exemplo. De exemplo. O texto continua. Ainda que nos currais não haja gado. O que o gado representa para o judeu? Leite, carne, alimento e ferramenta de trabalho. O gado era usado para arar, para gradear, para trabalhar no campo. Sem gado não há gradeio. Sem gado não há gradeação do solo. Sem gado não há preparo do solo. Ainda que eu não tenha ferramenta de trabalho. Qual é a tua ferramenta de trabalho? É um laptop? É um celular? É um carro para você se locomover? Qual é a sua ferramenta de trabalho? É um microscópio? É um laboratório para você fazer análises? Ainda que você não tenha ferramenta de trabalho, eu devo me alegrar no Senhor. Diga, todos os desafios
da minha vida, quando dirigidos por Deus, eles podem passar. Os judeus não ficaram a vida inteira vivendo esses desafios. Eles passaram. O tempo mudou. As circunstâncias mudaram. E Deus disse para Abacuque: Abacuque, o justo vive pela fé. Tudo vai passar. Tudo vai se resolver. Mas enquanto você estiver vivendo isso, se alegra em mim. Se alegra em mim. Porque o justo vive não pelas circunstâncias, não pelo que ele vê, não pelo que ele ouve, não pelo que ele sente. Talvez eu possa estar sentindo dores nesse momento. Ainda assim, eu posso me alegrar no Senhor. Deus vê você e eu de maneira diferente da maneira que nós nos vemos. Quando o Senhor viu Gideão, a Bíblia diz que Gideão era um homem medroso, acovardado, com medo dos filisteus. Porque os filisteus chegavam na sua terra a cavalo, em bando, e destruía tudo que viu pela frente, e roubavam todas as colheitas dos judeus. É por isso que ele malhava o trigo no lagar, que não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha no terreiro. Mas ele malhava o trigo no lagar porque ele estava fugindo dos inimigos. E quando Deus olha para Gideão, Deus diz: homem valente. Gideão, naquele exato momento, pensava pouco de si mesmo. Mas Deus, naquele exato momento, pensava dele um homem valente. E ele diz: ô Abacuque, não olhe para as circunstâncias, porque aquilo que vocês pensam não é aquilo que eu penso. Isaías diz que os pensamentos dos homens não são os pensamentos do Senhor. Os caminhos dos homens não são os caminhos do Senhor. Não pensa fora aquilo que Deus quer que você pense. Amém, queridos? E a pergunta que eu fiz a Deus: tudo bem, Senhor, admirável atitude e vida de Abacuque, admirável a palavra de Abacuque, diante das aflições da vida, dos problemas que ele vivia, ele se alegrava no Senhor, celebrar a alegria, ele se alegrava no Senhor. Mas como viver esse milagre? O que dava ferramentas para Abacuque dizer esta verdade com tamanha convicção? Porque é isso que nós precisamos ouvir nessa noite. Pastor, eu quero ser como Abacuque. Eu quero celebrar a alegria, não circunstancial, não porque eu estou num culto gostoso, onde os louvores são admiráveis e deliciam a minha alma, mas eu quero celebrar a alegria diante das circunstâncias difíceis da minha vida. Diante do cárcere, como Paulo e Silas estavam, e eles numa situação caótica, catastrófica, difícil, e dizer que estavam encarcerados é dizer que eles estavam vivendo uma situação de penúria. Porque o cárcere de Paulo era um cárcere de dor. Aonde Paulo estava preso sentado com as cadeias nos pés, e no fundo da sua cadeia havia rios de esgoto, insetos e ratos passando por todo o tempo. E ele não podia sair de onde ele estava, porque ele estava encarcerado. E mesmo assim a Bíblia diz que diante do cárcere, Paulo cantava louvores ao Senhor. Deus, o que moveu esse homem chamado Abacuque a viver esse milagre de uma alegria que não é circunstancial? E a resposta está no versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Primeiro a força, primeiro instrumento que provocou em Abacuque essa convicção, essa certeza, essa experiência
que é possível, diante das circunstâncias difíceis da vida, estarmos alegres no Senhor, é que Ele cria. Ele exultava, ele regozijava no Deus da sua salvação. Abacuque tinha uma visão espiritual da vida. A vida de Abacuque não se resumia ao mundo físico. O mundo físico é importante. Nós precisamos comer, precisamos morar, precisamos descansar, precisamos comprar, vender, podemos sonhar. Mas isso não pode ser a sua e a minha prioridade. A visão de Abacuque era espiritual. Os olhos de Abacuque estavam nas coisas espirituais. Se Deus der amém, se Deus não der amém também. O mais importante na minha vida não está aqui. E eu te pergunto, a sua visão tem sido espiritual? Como cristão, como servos de Deus, como tem sido a nossa visão? Pastor, como eu sei mensurar? Como eu sei medir se a minha visão é espiritual? Basta você ver aquilo que é prioridade na sua vida. Se você está priorizando as coisas espirituais, a sua visão é espiritual. Se eu estiver priorizando as coisas materiais, a minha visão é física. Eu não vou conseguir viver esse milagre de Abacuque. A hora que me faltar alguma coisa, a hora que eu receber algo, uma notícia ruim, a hora que me faltar coisas básicas, isso vai roubar a minha alegria. Por isso que é compreensível as palavras desse casal, dizendo, para vocês talvez seja um absurdo. Para vocês olham talvez com um olhar de dó. Dó, vai para Irã, para Irã. É inexplicável. Porque é uma alegria que vem de Deus. É a mesma alegria, ou comparável, com todo respeito, quando nós aplicamos a nossa vida secular para o ministério. Nossa, mas você vai deixar de ser isso para ser pastor? Para viver os desafios do ministério? Para viver a dor que os outros vivem? Para ter a sua privacidade comprometida? Para ter a sua privacidade exposta? Porque é isso que o ministério faz com o pastor? Temos um casal da igreja que está na Índia hoje, como missionários. E as palavras dos irmãos são as mesmas palavras deles. Talvez para vocês nos vejam com dó. Mas para nós estamos indo para a Índia com grande alegria no nosso coração. É uma alegria que vem de Deus. É uma alegria que é inexplicável. A primeira condição que nos faz viver esta alegria na nossa vida, irmãos, é termos uma visão espiritual da vida. Abacuque era um homem que cria em Deus, exulto no Deus da minha salvação. Não havia um entendimento grande do que era salvação naqueles dias, mas ele já falava em salvação. Ele tinha uma percepção muito mais espiritual da vida do que física da vida. E essa tem que ser a sua e a minha percepção. E aí eu te pergunto, querido, você já teve a curiosidade de saber para onde você vai quando você morrer? Se você não teve, é porque a sua visão espiritual precisa ser melhorada. Porque a primeira coisa que existe em nós, quando desejamos ir para algum lugar, o que é? Conhecer o lugar. Quando eu vou viajar para fora, ou para algum outro lugar, fora de Piracicaba, mas geralmente fora do Brasil, eu procuro pesquisar na internet o que tem esse lugar. Quais são os pontos interessantes desse lugar? Qual a cultura, a moeda, a língua? O que é de mais interessante, o que é de mais atrativo? Porque há um desejo do meu coração estar neste lugar.
Se há um desejo no seu e no meu coração, e um dia estarmos vivendo a eternidade com Deus, almejarmos as coisas espirituais, eu preciso, no mínimo, sondar para onde eu vou quando eu morrer. Pastor, não é que eu não sei, então depois você cola no pastor Joel e você pergunta para ele. Segundo, Neemias 8,10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe quando isso foi dito por Esdras? Quem escreveu foi Neemias, mas quem recebeu essa revelação foi Esdras. A alegria do Senhor é a minha força. Foi numa situação muito semelhante ao que estava acontecendo aqui. O povo judeu tinha sido levado escravo para a Babilônia. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Todo aquele glamour do templo de Salomão, toda a riqueza, o ouro, foi tudo roubado, tudo destruído, queimado, os utensílios levados para a Babilônia. De repente passaram-se 70 anos e esse povo volta para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles vivem uma grande decepção. Todo aquele glamour não existia mais. Toda aquela riqueza não existia mais. Todo aquele povo cheio de testemunho de vitórias, de conquistas, de milagres que Deus tinha dado a eles, já não existia mais. Foram todos escravizados pela Babilônia. Esse povo entra em depressão. Esse povo entra em desânimo, em abatimento. Deus então envia Esdras para pregar a esse povo a palavra, para restaurar o coração do povo, para voltar novamente a dizer para aquele povo os princípios de Deus, o quanto Deus os amava, o quanto Deus tinha planos sobre as suas vidas. E no meio desse caos todo, Esdras diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Celebrem, festejem, comam churrasquinho, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que o diabo quer roubar a tua e a minha alegria, irmão. É por isso que o diabo quer que a gente olhe para as circunstâncias. É por isso que o diabo fica de zuzu no seu e no meu ouvido e na minha mente. E levanta mensageiros para trazer palavras de desgraça, como usou Jezabel nos ouvidos do profeta Elias. Porque o diabo não quer que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pede para uma pessoa que está triste orar por alguém para você ver o que acontece. Diga: não acontece nada. Não acontece nada. Mas pede para alguém alegre, cheio de vigor, da força de Deus, orar por alguém para você ver o que acontece. Diga: acontece muita coisa. A alegria muda a atmosfera da nossa vida. Se alegre no Senhor. Pastor, mas a minha vida... Se alegre no Senhor. Você e eu temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor. Você viu a estimativa do irmão? 10 anos no Irã. Montar uma igreja de 15 membros. Estamos nos céus. Temos muitas virtudes. Temos muitas coisas para agradecer. Eu costumo orar ao Senhor e dizer: Deus, eu não tenho tudo o que quero. Eu não tenho tudo o que quero. Mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Continuo sonhando. Continuo objetivando a minha vida. Continuo fazendo planos. Mas jamais murmurando. Porque ainda que eu não consiga ou não conquiste tudo o que eu quero, tudo o que eu já conquistei, está muito além do que eu mereço. E muitas coisas que eu tenho não foram conquistas pessoais. Foi a única e exclusiva graça e misericórdia de Deus. Porque eu nada fiz para tê-las. Deus apenas olhou e disse: isso é teu.
texto continua. Estou acabando, irmãos. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, outra ferramenta que mantém em Abacuque a certeza que ele se alegrava em Deus diante de circunstâncias difíceis na sua vida, é que ele tinha Deus como a sua fortaleza. Ele confiava em Deus como aquele que lhe dava forças suficientes para vencer ou aquele que o guardava. Não importa as circunstâncias das nossas vidas, Deus é suficientemente poderoso para mudar a nossa história. Ele é a sua e a minha fortaleza. Ele é forte. Ele sustenta, Ele supre. E Ele também nos guarda. Por muitas e muitas situações, onde minha esposa e eu vamos viver alguma coisa, a gente ora e fala, Deus, nos esconde, nos guarda debaixo das tuas asas, para que o inimigo não nos veja. Pastor, é possível isso? É. Pede para Deus te guardar. Senhor, nós temos uma missão hoje. E eu ordeno que os olhos dos demônios sejam cegos e os ouvidos tampados, para que eles não saibam o que nós estamos fazendo. Não permita que os invejosos, ciumentos e cobiçosos nos enxerguem naquele lugar. Que a gente entra e sai e eles não se apercebam que nós estamos lá. Debaixo das tuas asas. O Deus que é a nossa fortaleza é o Deus que nos guarda e que nos suporta. Ou você acha que não tem gente cobiçando o que você tem? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. O que significa essa expressão, pastor? A corça é um animal muito sensível à água. Ela sente cheiro fácil onde tem água. Mas diante da seca, da escassez de água, a corça sobe as montanhas e elas se alimentam do orvalho do alto das montanhas. E quando o profeta diz, dá-me os pés como os da corça, ele está dizendo, dá-me condições. O Deus que eu sirvo, o Deus que alegra o meu coração, é aquele que dá-me condições de, diante das circunstâncias difíceis da minha vida, encontrar soluções. E é por isso que o coração dele se alegrava. Porque os problemas surgiam, mas também surgiam as respostas. Se uma porta se fecha, Deus pode abrir muitas outras. Se um problema surgiu, Deus pode trazer a solução. Não fique de braços cruzados esperando as coisas se resolverem. Faça daquela situação algo para a glória de Deus. Mês passado, eu estava vindo para Nova Odessa pregar no Conselho de Pastores. E uma mulher alcoolizada bateu no meu carro bateu no barranco e deu perda total no carro. 8:30 da manhã. E eu tinha orado a Deus para aquela mensagem. Foi uma mensagem específica para os pastores de Nova Odessa. Como essa mensagem, eu orei a Deus e Deus deu para você. E enquanto eu esperava o policial rodoviário chegar, para fazer todas as questões burocráticas da documentação minha e do carro, eu comecei a andar naquela rodovia. E eu orava a Deus, falei, Senhor, faz com que o presidente do Conselho de Pastores de Nova Odessa me convide novamente. Porque eu preciso pregar esta palavra a eles. Se o diabo usou essa situação para me impedir de pregar esta mensagem, que isso caia por terra, porque eles precisam ouvir esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para eles. Passados uns 15 dias, esse homem me liga. Pastor Saulo, que aliás, o secretário do conselho. O presidente do conselho faz questão que o senhor pregue aqui. Não deu mês passado, então vai ser esse mês. E preguei agora em maio lá no conselho. Eu testemunhei isso para ele. Falei, eu estou aqui por um milagre de Deus. Isso é resposta de oração. Se o problema veio, Deus nos dá pés, como a corça, para encontrarmos soluções.
Não tem água, não tem problema, tem orvalho. Me dá força para subir a montanha. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Deus nos deu pés como da corça. Diante da seca, Ele vai te levar ao orvalho. Mas você vai ter que andar. Não fica de braço cruzado não, filho. Faz a tua parte. A gente colhe aquilo que a gente planta. E me faz andar altaneiramente. O que é andar altaneiramente? Diga de cabeça erguida. Se você procurar no dicionário altaneiro, altaneiro é orgulhoso. Mas no contexto não é orgulho. Cabeça erguida. Não tenha vergonha do que você está vivendo hoje. Não tenha vergonha se os sinais não apareceram. Não tenha vergonha se o fruto não chegou. Não tenha vergonha se a luz não veio. Não tenha vergonha se a água acabou. Não tenha vergonha. Porque Deus te faz andar altaneiramente. Cabeça erguida. Não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, mas uma coisa eu sei. O Deus que eu sirvo é o Deus que alegra o meu coração. E tudo vai se resolver. Você crê nisso? Irmãos, eu não fico dando trela para esse negócio de política. Eu acompanho política, gosto de assistir jornal em política, fico às vezes até 2 horas da manhã assistindo jornal. Mas eu não deixo isso contaminar o meu coração. Não deixo. Porque eu creio que Deus está à frente da minha vida. Porque eu creio que Deus está à frente da igreja que eu pastoreio. Porque eu creio que Deus está à frente da vida daqueles que creem. Não deixe que isso entre no seu coração. O justo vive pela fé. Posso celebrar a alegria na minha vida, pastor? Deve. Porque o Deus que você serve é o Deus que vai suprir todas as suas necessidades. É isso que diz a sua palavra. É o Deus que diz para você, não olha para as circunstâncias, não fica desgastando os seus sentimentos, não fica perdendo tempo com coisas que roubam a sua fé. Olha para mim. Exulta-se nele. Regozija-se nele. Alegra-se nele. Porque ele tem a resposta para a sua vida. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus que você serve? Eu quero orar por você. Gostaria de pedir para o louvor vir à frente. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Talvez você esteja vivendo muito particularmente, muito proximamente a realidade de Abacuque. Talvez na sua vida realmente os sinais sumiram. Não há sinal nenhum, pastor. Já faz 6 meses que eu mando currículo e não chega a resposta. Pastor, já faz 5 meses que estou atrás de uma cura para essa enfermidade e ela não vem. E eu quero convidar você, que se vê numa situação muito semelhante a Abacuque, vir à frente. Eu quero orar pela sua vida. Depois nós vamos encerrar. Vem à frente. Você que se sente numa situação difícil, humanamente falando difícil, talvez impossível, muito semelhante à realidade de Abacuque. Foi nessa realidade que Deus disse para ele, Abacuque, não se preocupa não. Eu sou Deus suficiente na tua vida. Eu sou Deus suficiente na vida do meu povo para fazer milagres. Não olha para as circunstâncias. Tudo pode acontecer. O justo não vive por essa circunstância que ele está vendo. O justo vive pela fé. Creia, Abacuque. E Abacuque transmitiu essa verdade para o povo. Creiam. Creiam. Eu quero desafiar você a crer. Eu quero desafiar você a crer que o impossível pode acontecer. Eu quero desafiar você a crer que a qualquer momento a situação da sua vida pode mudar. Eu quero desafiar você a crer que Deus pode fazer milagres no Brasil, no país que vivemos. Pastor, mas a história, eu não estou preocupado com a história.
Eu simplesmente creio. Se você crê, diante das dificuldades, vem à frente que nós vamos orar. Pode vir mais aqui, irmãos. Deus querido, aqui estão os teus filhos, em resposta a esta mensagem. Se viram na necessidade, talvez como Abacuque, de dizer: Deus, eu não vejo soluções, eu não estou vendo respostas, eu não estou vendo alternativas, eu não estou vendo meios de resolver os meus problemas. Mas eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles, que nesta noite o Senhor traga um divisor de águas em suas vidas, e que o sobrenatural aconteça, assim como o Senhor deu a Abacuque os pés como da corça, assim que o Senhor o fez enxergar como um Deus de fortaleza, um Deus que protege, um Deus que sustenta. Eu quero profetizar as respostas, as soluções, o orvalho em dias de terra seca. Eu profetizo que caia por terra todo o agir do mal, toda a ação das trevas, toda a entidade espiritual, todo demônio que queira agir contra a vida dos teus filhos. Eu ordeno que caia por terra e que eles possam viver milagres, 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 para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, queremos viver o que Abacuque vivia, não uma alegria circunstancial, não uma alegria motivada por circunstâncias favoráveis, mas uma alegria que independe das circunstâncias, uma alegria que depende do nosso coração no Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glorifique a Deus, querido. Deus abençoe vocês. Creia, creia, a escada foi restaurada na sua vida. Creia em nome de Jesus. Glorifique esse Deus que você crê. Deus te abençoe em nome de Jesus.